Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Bem, no episódio de hoje vamos dar continuidade a uma série de podcasts sobre o pequeno mago Harry Potter. Dando sequência, convido novamente a professora Paula Poloni, da Nova Acrópole de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Olá, Paula, seja muito bem-vinda. Olá, Pedro. Olá, João. Olá a todos os ouvintes. É um prazer estar novamente aqui. O prazer é nosso, Paula. E também o professor João Paulo, da Nova Acrópole de Lauro de Freitas, na Bahia. Olá, João. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Olá, Pedro. Olá, Paula. Olá a todos aqueles que nos escutam. Mais uma vez, essa grande satisfação de podermos dialogar sobre esse tema tão querido para nós, que é a saga deste pequeno mago. Exatamente, João. Um episódio, uma saga muito querida para nós, que inclusive começamos a trabalhar no primeiro episódio, que está disponível aqui em todas as nossas plataformas. Em síntese, nesse primeiro episódio, nós comentamos da similaridade entre a trajetória do Harry Potter e de outros mitos de heróis que perpassam por uma saga, que perpassam por provas e nesse primeiro episódio abrem as portas para viver a experiência dessas provas. Nós refletimos nesse primeiro momento, portanto, sobre o lugar de formação que é Hogwarts, que vai abrir, esse lugar, esse espaço da magia para o Harry Potter poder ir se formando. Além, é claro, da relação dele com Dumbledore, seu mestre, que vai se forjando como uma relação muito forte, enlaçada, baseada nessa confiança, baseada no respeito. Bem, pessoal, obviamente a saga é muito extensa, os filmes têm muitos elementos, e a gente aqui não pretende esgotar esse tema, esgotar todos os elementos, menos ainda trazer aqui verdades absolutas sobre essas reflexões e interpretações da saga. Nesse episódio do podcast, nós vamos conversar sobre os temas A Câmara Secreta e O Prisioneiro de Azkaban. Então, gostaria de pedir ao João e à Paula que nos fizessem uma pequena sinopse, um pequeno resumo dessas duas obras para começarmos a dialogar em mais um episódio da nossa série sobre Harry Potter. Então, Pedro, na Câmara Secreta, o Harry ainda tem muitas coisas para conhecer dele mesmo, da sua identidade, da sua história. E ele vai conhecer novos personagens, que é o professor Lockhart, que é uma celebridade, que busca fama. Ele vai conhecer Lúcio Malfoy, o Dobby, que é aquele elfo doméstico. E vai novamente se deparar com o seu inimigo, o Voldemort, e vai precisar mostrar então os seus valores, a sua força, a sua coragem para enfrentar esses elementos que ele busca combater. Esse nosso herói vai novamente precisar mostrar então as suas virtudes, os seus valores. E vai discernindo entre o que é essa virtude e o que são, na verdade, habilidades, Então também vamos falar bastante sobre isso. Então, Pedro, Harry entra no episódio com o Prisioneiro de Azkaban no terceiro ano na escola de magia e precisa tomar cuidado com um inimigo bem inusitado, Ele descobre a relação entre a mentira e a verdade, que por vezes a mentira usa vestes de verdade. E por meio da amizade, ele vai compreendendo e vivendo melhor algumas virtudes como a justiça, uma compreensão mais profunda das leis. Ele também vai ter maiores revelações sobre o passado dos seus pais e isso vai trazendo para ele muita força, porque ele entra em contato com virtudes, com um novo processo de magia, que é a aplicação dessas virtudes para poder vencer as provas, para poder vencer os seus piores bichos papões. Reencontra também uma parte muito importante da sua família, que é o próprio encontro com o prisioneiro, com o Sirius Black, e vai vencendo as provas próprias da sua adolescência. Um episódio muito importante nesse processo.
Bem, a prova da adolescência, a prova desse momento de desbravar para enfrentar a fase adulta, como falava você, João, faz parte escolher. E talvez nesses 2 episódios, Harry vai realizar algumas conquistas nesse sentido de escolhas. Escolhas no mundo emocional, escolhas no mundo mental. Portanto, Paula e João, gostaria de trazer aqui também aos nossos ouvintes uma frase que o Dumbledore diz a Harry logo depois da primeira vitória de Harry Potter sobre Voldemort, no episódio A Câmara Secreta. E Dumbledore diz assim: são as nossas escolhas, Harry, que revelam o que realmente somos muito mais do que as nossas qualidades. Portanto, pessoal, a filosofia tem nos apresentado, em alguma medida, essa reflexão de que as nossas escolhas vão ditar um pouco da nossa vida, vão basear os efeitos. Talvez as nossas escolhas sejam as causas das nossas vidas. Um dos motivos, portanto, para que Harry possa vencer o Voldemort nesse momento é uma escolha interna que ele faz. Então, como podemos entender esse processo de escolha e como podemos nos inspirar, ou como Harry Potter pode nos inspirar a saber escolher para vencer os nossos Voldemorts, ou seja, para vencer esses nossos momentos de obscuridade, momentos de ignorância. Exatamente, Pedro. Essa frase é realmente muito marcante, né? E a gente vai vendo justamente essa escolha que o herói vai fazendo em relação às suas atitudes, às suas ações, né? Que é justamente o que vai diferenciar ele dos demais personagens, né? Como o Lúcio Malfoy, o próprio Voldemort. Quer dizer, essa escolha de ser bom, de ser melhor, né? E no caso do Harry, isso vai aparecer como generosidade, né? Como um altruísmo. A diferença do egoísmo que a gente vai ver nos demais personagens. Apesar de eles serem muito poderosos muitas vezes, muito habilidosos. Então, justamente essa é a diferença, é como nós usamos a nossa força, assim como a gente relacionou também a outras obras, né? Como O Senhor dos Anéis, o Star Wars, como usamos a força, como usamos o poder. E o uso das forças, né? Da natureza, das forças internas, é que realmente vai caracterizar uma virtude. E isso, com certeza, serve para nós, no nosso dia a dia, porque estamos fazendo escolhas todos os dias. Constantemente se apresentam situações onde temos que fazer escolhas. E, diante disso, podemos escolher fazer aquilo que é correto, aquilo que é bom, sermos melhores, ou cedermos às nossas tendências, aos nossos egoísmos. Então, com certeza, isso é muito prático e caracteriza uma verdadeira batalha, né? Assim como a gente vê nesses mitos do herói. Mas, verdadeiramente, isso vai gerando uma recompensa, que não é simplesmente uma recompensa superficial, mas que é a própria vivência desses valores, né? Aristóteles, por exemplo, ele vai relacionar a felicidade a um bem próprio do ser humano, que está ligado à virtude, à aplicação da virtude. Ou seja, o ser humano, ele é feliz na medida em que a sua melhor parte governa, a melhor parte da sua alma, os seus melhores valores governam as suas ações. E é realmente isso que a gente vai ver no Harry, porque ele vai se superando e vai encontrando realmente a vitória, não só sobre os seus inimigos, mas sobre ele mesmo. E com certeza uma inspiração para todos os nossos dias. E quando nós, Paula, escolhemos esse caminho, a natureza, de forma mágica, né? E tudo na saga de Harry Potter é mágico, como falamos lá no primeiro episódio, nos aproxima das leis da natureza, das leis próprias do cosmos.
quando nós escolhemos usar este nosso lado, a natureza nos auxilia. E isso está muito bem representado na saga, quando o Harry ele acaba recebendo ajuda por fazer essa escolha. É muito interessante na cena final, quando o Dumbledore vai conversar com ele e diz assim, olha, você deve ter sido muito fiel a mim para ter recebido essa ajuda. Ou o próprio fato, o fato em si do chapéu seletor ter levado a espada para ele. Então, são elementos muito importantes de quando a gente se aproxima do caminho do ser humano, ou como diriam os hindus, quando a gente se reaproxima do Dharma, o karma nos ajuda. Quando a gente se aproxima do bom, do belo, do justo, do verdadeiro, do caminho das virtudes, do caminho da retação, a natureza ela nos auxilia. Então, pegando a frase que o Pedro nos trouxe, quando fazemos a escolha correta, aplicamos as nossas habilidades, os nossos elementos mais poderosos, por assim dizer, no caminho correto, o universo literalmente conspira para que a gente vença as provas, para que a gente supere as dificuldades, para que a gente expresse o nosso potencial em prol de coisas boas. E, João, é muito interessante porque até dentro do próprio trabalho com a terra, quando queremos renovar uma terra um pouco mais árida e ela não está muito adubada e as árvores e, enfim, as plantas precisam de uma renovação, dentro desse elemento da terra adubada, também há as cinzas do fogo, que a Paula colocava que é muito rica para gerar o novo fogo, mas é também muito rica para gerar a vida, né, nessa relação com a terra. Então você mistura com uma terra um pouco mais umedecida, coloca nessa terra arenosa e você vai transformando aquela terra. É muito interessante nessa relação como, em alguma medida, quando Harry enfrenta essas provas mais duras, a capacidade que Harry tem de se renovar diante dessas batalhas. Porque muitas vezes o ser humano passa por algumas provas, talvez não tão consciente de que vive certas provas, certas situações que são desafiadoras e vai precisar superar isso. E quando se percebe no meio da prova, que é uma prova que é muito dura, talvez entrem elementos da própria psique humana que endurecem essa prova. Portanto, João, é importante, e desde esse ponto que a Paula nos trouxe, desse elemento da renovação e de gerar a vida diante de uma situação difícil, ou seja, das cinzas de um fogo, de algo que foi queimado, a gente consegue transformar uma terra árida. E desse processo muito difícil que Harry está vivendo, ele consegue aprender sobre esses momentos e se renovar para viver novas provas. Então, Pedro, é muito interessante como a autora vai resgatar, na verdade, muitos símbolos antigos e que são extremamente ricos e extremamente profundos e inspiraram o ser humano e ainda inspiram nessa busca, né? Pelas suas virtudes, pelos seus valores. E a gente vê alguns símbolos aí, um é da própria espada de Gryffindor, que vai aparecer no chapéu seletor, né? Como justamente um simbolismo, no caso da obra de coragem, de vontade. É claro que ele vai precisar usar essas forças, saber usar. Aí vem talvez a habilidade, né? A gente saber usar as ferramentas, as forças que a gente dispõe e que a natureza nos proporciona, né? E outros símbolos também que vão aparecer aí no enfrentamento com o Voldemort, com o Tom Riddle, é justamente a Fênix e o Basilisco, que é uma serpente, né? E aí a gente vê um elemento que é um pássaro, né? Contra uma serpente, que vai trazer um pouco essa ideia de um elemento rastejante, um elemento pesado, que vai estar ligado, nesse caso,
As forças da matéria que são mais pesadas em nós são as nossas inércias, hábitos negativos, enfim, a gente poderia fazer uma relação aí. É claro que esses símbolos são muito profundos, né? Então, eu quis apenas trazer algum elemento prático para a gente poder relacionar ao aspecto humano, né? Agora, a fênix realmente é muito interessante, né? Muito potente. A gente vai buscar esse símbolo, por exemplo, no Egito. Ele vai estar relacionado ao Sol como um elemento criador, né? E ele aparece ligado também a uma ave, a ave Ben-Ben. E também a gente vai ver o simbolismo de Osíris relacionado à ideia de ressurreição, renascimento, que é essencialmente o símbolo da fênix, ou seja, a capacidade de renascer mais além dos ciclos, ou seja, mais além da morte. Esse aspecto de imortalidade, de novo, que a gente vai trazer, como já falávamos lá na primeira obra da Pedra Filosofal, né? A gente vai ver também os cristãos falando dessa ideia da ressurreição, os alquimistas falando de um quinto elemento e trazendo para a nossa vivência, né, essa ideia de renascimento mais além dos ciclos de transformação, visto que a fênix ela vai simbolizar uma ave que ela morre após alguns ciclos, porém ela renasce das cinzas. Se a gente olhar as cinzas do fogo, a gente diz normalmente, onde tem cinzas, pode haver fogo, né? Ou seja, há elementos ali que podem novamente trazer fogo. Esse fogo para o ser humano vai representar o seu entusiasmo, a sua esperança, os elementos iniciais. Porque sempre que começamos algo, geralmente temos muito entusiasmo. O difícil realmente para o ser humano é essa constância de manter vivo os seus sonhos, os seus ideais, o seu entusiasmo, os seus sentimentos ao longo do tempo, mais além do peso das circunstâncias, né? E a fênix então vai trazer todo esse simbolismo extremamente rico, né, e extremamente válido para a nossa aplicação, porque muitas vezes, ao longo da vida, vamos passar por ciclos de morte, né? Coisas que se findam, coisas que inclusive queremos que terminem, como hábitos negativos, medos, dúvidas, esse peso das circunstâncias. Há momentos em que necessitamos renascer. Então, o renascimento é, na verdade, uma necessidade. E nós podemos observar isso como uma lei da natureza. A gente vê isso através de uma planta que perde um pedaço, vai morrendo, vai secando, mas que, aparentemente morta, de repente, passado o ciclo de uma estação, ela volta novamente a viver com muita, muita força, né? Dar novamente seus frutos, suas flores. E nós podemos observar isso em muitas coisas. O próprio sol, que nasce todos os dias e traz sempre essa renovação. Todos os dias quando vamos dormir e pela manhã quando vamos acordar, é sempre por que não, uma oportunidade de renascer e viver esse entusiasmo, essa esperança que é tão próprio desses valores que nós temos apresentado. Eu achei interessante o simbolismo que você trouxe da terra, porque o que nós enxergamos na natureza, se a gente pensa em uma árvore qualquer, uma árvore frutífera qualquer ou qualquer vegetal, o que a gente vê de virtude principal é a generosidade. Uma árvore sempre vai nos entregar sem nos cobrar nada. E vai passar por esses ciclos, como você falou. Vai passar por momentos de mais força, vai passar por momentos de renovação, vai passar por momentos em que vai estar mais triste, mais apagada. Pode ser que sofra durante uma seca, pode ser que floresça e frutifique mais durante uma estação ou um período mais chuvoso e com mais sol.
com um ambiente mais propício. Mas esses elementos cíclicos, eles sempre vão ocorrer, mas a generosidade enquanto virtude sempre vai estar presente de uma maneira constante ou constantemente crescente. E eu penso que assim é no ser humano. E é isso que Harry nos traz. Harry, ele vai desenvolvendo na saga, nós estamos falando do episódio 2, do episódio 3, mas vai até o final com as suas virtudes crescendo de maneira constante e passando por esses processos, se renovando, se regenerando, resgatando muito disso que a Paula nos trouxe. E é fantástico, sempre que a gente para dialogar um pouco sobre essa obra, é fantástico como a autora ela consegue reunir esses elementos e nos trazer lições. E como você falou, né, Pedro? Durante os momentos de prova, durante os momentos dos ciclos de baixa, dos ciclos mais difíceis, dos momentos de cinza, a gente se mantém a consciência no lugar correto, pode aproveitar e recolher esses elementos para fazer com que a nossa virtude, a nossa essência, o nosso ser interior continue se desenvolvendo e aprendendo para manifestar o que tem de melhor. Muito interessante, João, essa relação e realmente como a gente pode viver esses elementos na prática, né? E me recordo também que aparece na obra e também no simbolismo da Fênix essa ideia do som que ela emite, uma espécie de canção, de grito que ela traz, né? E quando eu li isso também, me veio muito a ideia do próprio Bhagavad Gita, né? Que é uma obra milenar também da Índia, que fala dessa luta interna que o ser humano vive. Porém também de ouvir, como dizia também Blavatsky, essa voz interna, essa voz do silêncio, esse som que fala de vitória, fala de esperança, fala dessa batalha, né? E desse elemento que vai nos levar a essa vitória. Então achei interessante também colocar isso, porque a Fênix ela vai também, inclusive, curar o Harry, né? E eu vejo na Fênix também as virtudes relacionadas ao próprio mestre do Harry, que vão inspirá-lo nesse momento, que vai ajudá-lo nesse momento, como uma real força interna, né? Então, só queria acrescentar esse elemento que me recordei e acho que ele pode ser bem, bem inspirador. Sem dúvida nenhuma, Paula e João. A gente está falando não somente de uma luta interior em que muitas vezes vamos nos deparar com diversos elementos, mas a capacidade de, nesse momento em que Harry está passando pelo meio dessa luta, saber escolher quais são esses elementos, né? E isso, em alguma medida, vai ser possível da gente entender e refletir sobre a trajetória do Harry durante o filme Prisioneiros de Azkaban, que ele vai tomando contato com alguns elementos, fortalecendo laços de amizade, laços, enfim, vai fortalecendo certas situações. E no início do ano é muito interessante porque o Dumbledore dá uma direção para aquele momento. E isso é recorrente no filme, essa direção do que eles vão viver nesse momento. E o Dumbledore diz na abertura do ano, né? Mesmo nos momentos mais sombrios, há que se lembrar de acender a luz. E muitas culturas falam sobre essa luz e dão os nomes das virtudes mais importantes de viver naquele momento. Como, por exemplo, como você já trouxe, Paula, a virtude da felicidade, que está associada na vivência e a busca da felicidade com outras virtudes, como, por exemplo, a justiça ou a ideia da educação. Então, eu gostaria de saber de vocês como o Harry ele vive esses elementos, essas virtudes, e como ele busca ao longo dessa obra, Prisioneiros de Azkaban, tentar manter a luz acesa mesmo nos momentos mais sombrios que ele passa. Esse episódio, para mim, é muito querido, né? Eu gostei muito quando entrei em contato com essa etapa da saga, porque traz diversos elementos bem interessantes, como você falou. Eu queria comentar uma curiosidade, só para
ressaltar mais uma vez a habilidade da autora em trazer elementos simbólicos. Antes deles retornarem para Hogwarts, quando eles vão na livraria, tem um dos livros da lista que é Esclarecimentos para o Futuro, que é de Cassandra Blavatsky, que é uma referência muito clara a Helena Petrovna Blavatsky, uma grande mestra, uma grande sábia, e nós temos diversos podcasts aqui que falam sobre as suas obras e sobre a sua vida. E é interessante porque ela traz um livro, o livro está relacionado à educação, e como você falou, Pedro, a educação é um método de fazer eduzir do ser humano o seu melhor, de fazer com que o ser humano expresse as suas virtudes, as suas potencialidades, por meio da exposição, melhor dizendo, a exposição a determinadas provas e situações é uma das formas que esse método utiliza de fazer eduzir essas virtudes. E a cultura grega nos trazia que a educação ela tinha maneiras específicas de ser aplicada a depender da idade. E eu vejo que nesse Harry ele está na chamada idade da aventura, onde os jovens nessa idade, nessa fase da vida, são expostos a desafios constantes para que possam expressar o seu melhor. Então isso para mim tá muito firme na obra, né? Ele vai vivendo as suas aventuras, vai utilizando o melhor. Voltando aqui. Ele vai vivendo essas aventuras e, com isso, ele vai conhecendo-se, vai dominando-se e vai construindo o seu caráter. Vai dominando todos aqueles elementos que estão na sua personalidade, medos, debilidades em geral, o egoísmo, né, para poder desenvolver os seus elementos mais internos, mais superiores. Exatamente, João. É muito interessante essa vontade também do Harry, dos seus amigos de buscar justiça, né? Porém que num primeiro momento isso não está muito bem direcionado. É um impulso, né, positivo, mas que precisa ser direcionado. E aí vem esse valor da educação, né? A gente consegue ver também na obra a relação que o Harry tem com o professor Lupin, e como ele o inspira e o ensina, assim como os demais, a enfrentarem esses medos, essas debilidades, né? Como vai aparecer na prática com o bicho-papão, né? Que são esses elementos que movem a gente internamente, nos afetam, mas que na prática muitas vezes são as nossas próprias fantasias, né? E que com um pouco de habilidade a gente consegue resolver, né? A ideia da alegria, do riso, é justamente o que combate o medo ali. Então é muito interessante como a gente pode colocar, como a gente pode governar, né, esses elementos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, como a gente pode treinar isso, né? Isso aparece realmente como um processo de educação, como a gente também vai ver na filosofia, por exemplo, através dos ensinamentos de Platão sobre a educação, né? É interessante você colocar isso, né? Porque essa relação do Harry com o Lupin, porque talvez tenha sido uma das provas mais duras para ele, enfrentar os seus medos. Mas ao ser exposto a esta prova de maneira controlada, com uma finalidade muito clara por um pequeno mestre, ele acaba se conectando com isso. Então é importante que a gente aprenda, e quando a gente é jovem, a gente às vezes não entende muito bem isso, que quando a gente é exposto com um sentido educacional a uma prova, isso é feito porque esse nosso educador, esse nosso pequeno mestre nos ama muito. E está ali conosco, nos provocando aquilo para que a gente expresse o nosso melhor e está fazendo aquilo com muito amor. A gente está em um momento histórico e temos um traço de cultura em que as dificuldades elas são encaradas de uma maneira muito débil, né? De uma maneira muito distorcida, melhor dizendo. Justamente porque temos uma debilidade muito presente no nosso momento histórico. Então, se alguém impõe uma dificuldade
com o sentido educacional, a gente deveria agradecer por aquilo e não reclamar. E por vezes eu vejo que quando se enfrentam provas, se enfrentam testes, há uma dificuldade maior, as pessoas acabam rechaçando essa possibilidade, né? Um outro momento da saga, da obra, desse terceiro episódio em que isso acontece é quando o Harry vai estar com o bicuço, né? Que Hagrid expõe Harry a uma dificuldade também, né? E ele acaba encontrando aí um grande amigo, um grande aliado, um grande aliado na natureza, que vai ajudá-lo durante esse momento da saga e outros, né? Um dos elementos que a filosofia nos aporta é que o conhecimento de nós mesmos ele tem uma finalidade, que é o conhecer-se para dominar-se. Então, à medida que a gente vai conhecendo esses elementos, entendendo os processos, entendendo as provas, a gente vai buscando esse domínio de nós mesmos, né? Então, Paula, gostaria que você falasse um pouco desse tema e como um dos atributos para que a gente possa conhecermos-nos para dominarmos-nos é lembrar quem somos, sermos fiéis a esses nossos princípios e essas nossas finalidades. Então, gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse elemento de que, bem, muito importante, como falou o João, que conheçamos o nosso momento histórico, as nossas tendências, mas qual o objetivo disso? E como mantermos isso diante das situações que muitas vezes nos são impostas? Bom, Pedro, para falar sobre o tema, eu vou trazer então alguns elementos também simbólicos que vão aparecer nos enfrentamentos que o Harry vai viver e como isso pode ser traduzido para a gente viver isso que tu nos coloca, né? O elemento da fidelidade vai aparecer aí muito na relação do Harry descobrindo a sua história, né? A história dos seus pais e também dos amigos dos seus pais, né? Inclusive o próprio Sirius Black, ele se transfigura, né, em um cão. E o cão sempre foi um símbolo de fidelidade, né? Inclusive é o patrono também do Rony, que também é um amigo muito fiel do Harry, né? Então o patrono, esse chamado, né, que significa espero um guardião, eu chamo um guardião, né? O Spectrum Patronum. Ele vai representar também as principais virtudes que a pessoa que faz essa magia, né, representa. No caso do Harry, ele vai ser representado por um servo, um veado, assim como o pai. E é um animal muito interessante, que também tem um simbolismo, que é de renascimento, porque esse animal ele refaz as suas galhadas, né? Então, de novo, a gente vê esse elemento de superação da morte, né? Que é o tema central, geral, né? E é o patrono do pai, né? Então, ele vai se conectando com a sua família, com aqueles que o precederam, que apesar de não estarem ali, fazem parte dele, representam a sua história, né? E que ele acaba tomando contato através dos Sirius. E é justamente o que ele vai conseguir trazer de força para enfrentar esse momento de muita dificuldade, porque ele toma contato com os dementadores. Os dementadores vão representar esses elementos que nos tiram energia, como emoções negativas, que obviamente podem ser alimentadas de alguma forma, né? Seja por nós mesmos, pela nossa ignorância, seja pela manipulação. Independente disso, né? Pela injustiça, independente disso, a gente vai buscar aí, como o personagem, um elemento de luz, que é o que o Dumbledore fala no início, orientando, né, aos pequenos magos. É necessário lembrar de acender a luz diante dos momentos mais sombrios, porque o Dementador, ele faz a pessoa sentir que não existe mais felicidade, né? Que ela nunca mais vai poder ser feliz. Então é algo extremamente forte, né? Extremamente pesado.
E o Harry agora ele lida com uma batalha um pouco diferente do que da Câmara, por exemplo, né? Da Câmara Secreta. Uma batalha mais psicológica, né? E aí ele precisa usar forças também muito mais potentes e esse é um dos elementos mais fortes, eu acho, de toda a obra, né? Esse momento em que ele consegue salvar a ele mesmo e ao Sirius Black com essa força dos seus sentimentos mais elevados, né? Que tá ligado também a essa fidelidade, esse amor que ele tem, né, pelos pais, através das suas melhores memórias, através daquilo que ele tem de mais precioso dentro dele e que traz essa felicidade. Ou seja, essa felicidade pode ser encontrada mesmo nos momentos mais difíceis. Na prática, a gente poderia lembrar na filosofia por exemplo, de Siddhartha Gautama, que fala da dor, né? Ou seja, as adversidades, essas provas do herói, de nós mesmos, elas são para nos tornar mais fortes, mais sábios, para a gente conhecer essas forças. Se o Harry não tivesse passado por isso, ele não poderia passar pelos outros momentos, ele não seria quem ele é. E esses embates que ele vive tornam ele melhor, né? Ou seja, como Siddhartha Gautama vai ensinar, a dor é veículo de consciência, né? As adversidades são para nos fortalecer. E o próprio estoicismo, né, também romano, a gente vai ver essa ideia de a gente conseguir se elevar para além das circunstâncias, a gente conseguir viver esses valores que são muito, muito potentes, né, para além das circunstâncias. Mas precisamos usar as nossas ferramentas, precisamos reconhecê-las e colocá-las em movimento, como a própria fidelidade, como esses sentimentos elevados que vão aparecer com o Harry, né, de amor. E isso com certeza faz parte das nossas experiências, talvez aquelas mais fortes, né? Às vezes no momento mais duro é que vai fazer com que a gente encontre as coisas mais especiais e que mais vão nos trazer felicidade, né? Então, a gente não deveria negar, talvez, esses momentos, mas, ao contrário, aprender deles, né? Enfrentá-los com valor e se propor a encontrar essa misteriosa felicidade que está mais além, né, de uma questão circunstancial, transitória, mas que tem a ver com o que a gente leva dentro de nós, né? Paula, e eu penso que, quer dizer, tenho aprendido, né, com essa vivência que nós temos com a filosofia para viver, que as virtudes elas estão todas entrelaçadas, as virtudes elas estão todas conectadas, esses poderes internos do ser humano, eles, ao entrar em contato com um deles, a gente faz ponte para os demais. A fidelidade de Sirius com a família de Harry faz renascer em Harry um amor muito profundo pela família, pelo próprio Sirius, faz crescer em Harry um amor pelo próprio Sirius, faz ele enxergar a justiça, porque encontra a verdade sobre a história de Sirius, e todos esses elementos conjugados é que permitem com que ele conjure o patrono dessa maneira tão forte, tão firme, tão poderosa para fazer o certo. Eu vejo nessa obra, como você falou, que os jovens eles vão travando batalhas muito mais psicológicas, mas essa obra, e por isso que eu disse que ela é bem especial para mim, ela vai trazendo elementos de virtude de maneira muito marcante. Vou trazer um exemplo que a gente não comentou agora, que é a busca deles pela justiça, ao salvar Hagrid, ao salvar Bicuço, fazem o uso aí do vira-tempo, de uma arminha mágica, do poder da imaginação, para poder fazer o correto, resgatar isso tudo. A busca da verdade, tem uma frase muito interessante que Lupin diz a Harry no final, né? Consolando Harry, dizendo assim, em que pese Harry que Sirius vai ficar, desculpem, em que pese Harry que Sirius vai ficar escondido, o importante é que você descobriu a verdade e acabou salvando um homem inocente de um destino terrível.
Então, essa busca da verdade, essa busca da justiça, essa entrelaçada com o amor, com a fidelidade, são traços muito, muito presentes nessa obra e eu penso que a gente pode trazer para a nossa vida. Ao entrar em contato com uma virtude, a gente pode descobrir e desenvolver e entrar em contato com muitas outras mais. É muito simbólico, né? A Paula falava um pouquinho de que para chegar à virtude é preciso que o Harry vai descobrindo as ferramentas para chegar nessas virtudes. E como vocês comentaram, esse filme, principalmente o Prisioneiros de Azkaban, ele tem elementos muito psicológicos, porque talvez essas ferramentas mais internas da nossa psique e mais potentes da nossa psique nos ajudem a encontrar essas virtudes. Então a Paula falava, puxa, quando ele entende, ele se relaciona com a ideia da memória e se relaciona com a família, ele vive o amor em alguma medida. O João também falava um pouco disso. Vocês falaram sobre o vira-tempo, né? E aí é um outro elemento da psique humana, que é a imaginação. Os antigos falavam da ideia da imaginação como um poder plástico dessa alma. Ou seja, esse estado de consciência do ser humano do futuro. Como vocês enxergam, né, que Harry vive essa experiência da imaginação nesse filme e que relações simbólicas a gente pode fazer também com a ideia da imaginação, já que a gente fez a relação filosófica da memória, relacionando com a fidelidade, esse encontro com Sirius, e em alguma medida também com a atenção, ou seja, esse momento de estar presente vivendo as provas de maneira consciente. Muito interessante, Pedro. É a relação com o tempo, né? O tempo, como diz o Dumbledore, é muito misterioso, é uma força muito poderosa, né? É um mistério. É um grande mistério, mas que na prática a gente se relaciona e sempre aprende. O tempo sempre nos ensina, né? Porém, saber usar o tempo é justamente uma questão de sabedoria, né? O filósofo Sêneca, por exemplo, ele vai falar muito sobre isso, né? Na sua obra A Brevidade da Vida, e ele fala, por exemplo, que a vida, se a gente sabe viver, ela é longa. Ou seja, todos temos o mesmo tempo, mas como vamos fazer uso disso é que muda, né? E ali aparece muito bem simbolizado pelo uso da imaginação também, além da memória, que vai lidar com a integração das experiências do passado, a fidelidade a si mesmo, aos seus valores, né? A imaginação vai lidar com aquilo que ainda não aconteceu, mas que é também uma projeção daquilo que a gente está vivendo e do nosso potencial. E é curioso que, no caso do Harry, ele se depara com ele mesmo, né? Através até de uma intuição, né? Fica até meio misterioso no filme, eu confesso que eu ainda estou buscando compreender essa chave, né? Mas realmente o tempo, essa questão do tempo, ela é muito misteriosa. Mas o Harry, ele enxerga ele mesmo no futuro, ele se encontra com ele mesmo no futuro. E essa realmente é uma chave de imaginação. A gente conseguir se relacionar com quem podemos ser, com o nosso potencial, né? E eu acho que ele vive isso nesse momento de alguma forma misteriosa, mas que nós também podemos viver através do uso da nossa imaginação, despertando, colocando em movimento o nosso potencial, aquilo que ainda não foi feito, né? Como Hermione fala para ele, olha, não vai vir ninguém, né? Ele fica esperando para ver se vai vir o pai dele. E na verdade é ele mesmo, né? Então, ou seja, é algo novo, é algo que às vezes é nós que temos que colocar justamente, é nós ali, né? Então acho que é muito, muito especial esse momento também. Bem significativo isso que você coloca, Paulo. Eu estava aqui fazendo uma pergunta, até para mim mesmo, né?
Será que eu teria orgulho de mim mesmo no futuro? Ou seja, se eu fosse nessa situação do Harry, em que eu observava a minha própria ação e que eu voltaria para observar, será que eu ficaria orgulhoso das relações internas que eu estaria fazendo naquele momento de prova? Então, talvez essa seja uma pergunta, ou seja, como passamos pelo tempo? Porque o tempo é algo inexorável, ele vai passar. E ele também não vai garantir que a gente viva uma experiência de consciência. O que vai garantir que vivamos essa experiência de consciência, o que é bem claro, né, nesse encontro do Harry com ele mesmo, é a própria atenção, ou seja, é viver um momento ali no presente, né, é essa virtude da atenção. Então, pessoal, eu acho que a gente, caminhando para o final aí do nosso podcast, gostaria que vocês trouxessem, então, um apanhado das ideias que podemos retirar do ponto de vista filosófico dessas duas obras e, obviamente, já prever as obras próximas, né, que vamos tratar aqui em nosso podcast. Bom, Pedro, nós dialogamos muita coisa, nós trouxemos muitos elementos aí, falamos de duas obras muito legais. Então, eu vou trazer o que para mim, vou me permitir trazer uma experiência pessoal, o que para mim fica de mais marcante para o uso diário. É que nós devemos nos conectar com essas nossas forças interiores, as nossas virtudes, para vencer as provas, né? Como nos disse a frase inicial que você trouxe, nos momentos mais escuros a gente pode acender a luz. E outra dica bem, entre aspas, boba, mas que é muito legal para a gente. Quando estivermos em frente aos nossos bichos papões, que lembremos de rir, de dizer ridículos. Porque, no final das contas, controlar e dominar o nosso medo. Estar com a consciência no lugar certo para vencer aquela dificuldade momentânea. Então, eu penso que, para a nossa vida prática, essas duas dicas, essas duas lembranças, são muito importantes e são muito fáceis, entre aspas, de serem utilizadas. Por quê? Porque estão à nossa mão. A dificuldade surge da nossa falta de consciência nesses momentos, da nossa falta de memória de aplicá-las, mas estão à nossa mão. Então, são simples, são fáceis e estão conosco. Ninguém pode nos tirar isso. Isso é nosso, isso é interno, isso é escolher usar. Então, que lembremos disso. Quando estivermos nas provas, em frente aos nossos bichos papões, utilizar essas nossas forças internas e dar ao bicho papão o tamanho que ele tem. Muito bom, João. Muito inspirador, realmente, né? E muito prático. Eu acho que resgatando um pouco a ideia das escolhas, né? Ao longo de todos os momentos vai aparecer essa questão da identidade, ou seja, quem sou, né? E o que me diferencia, o que me caracteriza, né? Também na minha individualidade. E aí eu traria uma frase também do famoso mitólogo, né, o Joseph Campbell, que ele vai falar sobre o herói, justamente a sua distinção, por exemplo, com a celebridade, que vai ser aquele personagem do Lockhart, né, que busca a fama, né, ou seja, ele busca o poder pela fama, né, e vive a mentira, né, e é justamente as escolhas que o Harry vai fazendo, que é justamente o oposto disso, né. Assim como depois o personagem, o Pettigrew, né? Ou seja, a fidelidade. Então eu traria essa ideia das escolhas, né? Da identidade, como isso é importante, ou seja, novamente desse uso do poder, né? Da magia, e saber usar essas ferramentas, como o João falava, né? Então o Campbell, ele diz o seguinte, que uma das muitas distinções dentre a celebridade e o herói é que um vive apenas para si, enquanto o outro age para redimir a sociedade. O objetivo último da busca não será nem evasão, nem êxtase para si mesmo, mas a conquista da sabedoria e do poder para servir aos outros. Então eu penso que essa busca do poder, da magia, ela pode ser de muito valor no sentido que a gente entenda isso como sermos melhores, como sermos mais sábios, e tornarmos a nós mesmos e o nosso entorno melhor, né? E é isso que a gente vê em toda a saga do herói, e é isso que a gente vê mais uma vez, né? Em mais um ano de Hogwarts, mais um ano de Harry e seus amigos.
Então, pessoal, que com essas reflexões sobre essas duas obras, a gente possa observar sobre as nossas escolhas, sobre as nossas tendências, sobre os nossos poderes que não são tão mágicos assim e vêm de dentro de nós mesmos, como bem ensina toda a trajetória de Harry Potter. Quero agradecer então a presença, Paula e João, por mais um podcast. Sejam sempre muito bem-vindos e até o próximo. Obrigada, João. Obrigada, Pedro, aos ouvintes. Foi um prazer, uma alegria. Que a gente possa, então, seguir para os próximos, que vão trazer muitos elementos muito especiais também. Obrigado, Pedro. Obrigado, Paula. Sempre muito bom estar com vocês aqui dialogando sobre essa saga heróica. E até o próximo. Bem, lembrando que o primeiro episódio da saga está disponível nas nossas plataformas e também os próximos podcasts virão nas mesmas plataformas, como, por exemplo, o nosso site, que é o nova-acrópole.org.br/podcast. Por lá você pode ouvir este episódio e outros episódios da saga Harry Potter e de outros temas e também conhecer a filosofia como a arte de viver. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Wolfgang Amadeus Mozart, Divertimento em Fá maior, K213.